Olá, bom dia a todos e a todas que estão aqui. Mais um Momento Planejamento Sucessório. Hoje com a live do PPS, com a querida Ana Raquel, né? Estamos aqui aguardando ela, a professora Simone e a professora Ana Carolina, né? Estamos aguardando, vendo aqui a Andréa Salles, outros alunos nossos, aqui o PPS também entrando. E era aí aceitando a Simone. Oi, Simone. Oiê! Tudo bom? Tudo. Olá, menina. Alguém Bom entrou pelo dia. PPS, mas pediu Então fui solicitação eu. aqui, né? Será que fui eu? Bom dia. Então, ah, Será? mas daria só 4, né? Por isso que eu não aceitei, senão eu teria aceito aqui. Não, Então, então. falando da live de hoje com a Ana Raquel Fortunato, que eu ainda não vi ela entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês viram se ela está aqui? Passou por aqui? Eu vi a Lúcia, vi Eu não vi, não. Lívia. Manda uma mensagem para ela, por favor. Tá, vou André. mandar aqui. Oi, Pati. Aí, hoje o assunto, né? Valuation das sociedades empresárias no divórcio e na sucessão. Um tema aí que, né, todo mundo acha importante, cada vez mais se deparando com esses momentos nas relações, tanto que a gente é super importante. Estou vendo aí muita gente que trabalha Aí, ó, aqui. entrou. Entrou? Ela Entrou. entrou aqui, mas ainda não vi a solicitação. Você tem que solicitar, Ana Raquel. Vou explicar para ela aqui. Priscila. A Ana entrou, mas eu estou aguardando ela. Deixa eu ver se eu consigo. Você consegue puxar ela aí, eu acho. Não consegue, não? Adicionar moderador? Ai, não sei, eu não tô de coisa aqui. Ana. Achei. Adicionei ela. Deu certo. Quer dizer, agora você tem que aceitar, Ana. Eu te chamei. Ana. Tô perguntando para ela aqui. Aparece embaixo um vermelhinho. É só se apertar. Ana, quando você. Cheio de aluno aí bombando, ó. É. Laura, quando você entra lá em cima, normalmente, logo que a gente entra, aparece um solicitar. É só apertar ali, como eu te falei. Lá no início. Para mim aparece uma câmerazinha, Aninha, com um mais, assim, é uma câmera estranha que tem um mais dentro, aí tem que clicar nele. Ou então ela pode sair, entrar de novo. Quando ela entrar, vai aparecer É. assim, solicitar participação ao vivo. Aí você clica lá. Deixa eu ver, ela mandou aqui alguma coisa aqui. Você tá do celular? Você tem que estar do celular. Você só pode participar de live pelo celular, gente. Você pode assistir pelo computador, mas participar da live você tem que estar pelo seu celular, pelo Instagram do seu celular. Às vezes é isso, né?
Vamos ver. Dia 13 tem aula com a gente, gente. Semana que vem tem live de novo, às 11h10. Ana, dá notícias suas aí, Ana. Ela tá no computador. Tá todo mundo muito afim de ouvir esse tema aí hoje, Ana. Ó, o pessoal aí, Simone, que é mais da área aí empresarial, família, empresa, holding. Fala aí da importância que é isso na prática aí, enquanto a Ana Raquel tá. Vamos começar então falando sobre Vamos. isso, né? A gente tem uma grande dificuldade relacionada à quantificação dos valores empresariais. Há uma mudança a partir de cada um dos estados do país de avaliação da própria fazenda. Aninha, não precisa ficar nervosa, não. Vai Relaxa, devagar. vai tranquila, vai no seu tempo. Vamos devagar. E o que acontece, gente? A avaliação das sociedades ou civis ou empresariais, ela vai depender do tipo societário que está em jogo. Então, uma prestadora de serviço, ela vai ter, por natureza, um tipo de avaliação diferente de uma administradora imobiliária. E isso, às vezes, traz uma demora muito grande em processos que deveriam ser rápidos, né, gurias? Então, se a gente for pensar, por exemplo, num divórcio com uma partilha de bens, não saber qual é o valor da empresa ou o valor das cotas sociais vai fazer com que a gente tenha que ter um outro processo anterior ao processo de divórcio para questionar quanto que efetivamente a gente movimento financeiro para depois poder saber quanto que é a participação do cônjuge nesse lugar. Um falecimento é exatamente a mesma coisa. Se falece a pessoa sem nenhum tipo de elemento que diga respeito à avaliação empresarial, antes do inventário, a gente vai precisar de um momento de avaliação. Então, o valuation nada mais é do que a avaliação. E aí a gente põe o termo em inglês, isso é um termo de mercado, né? O pessoal do societário que trouxe esse nome para nós. E o valuation nada mais é do que a avaliação empresarial para a finalidade de liquidar parcialmente, para a finalidade até de compra ou de cessão onerosa de cotas sociais. Então, se faz o valuation toda vez que a gente precisa quantificar qual o valor de mercado, o valor que vai ser considerado para fusões, aquisições, dissoluções e até mesmo liquidações empresariais, né? Então, é para isso que estamos aqui hoje. E qual é o grande senão desse assunto? Tem poucos profissionais habilitados a fazer isso, né? E a Ana Raquel é uma dessas, das que faz isso, né? Judicialmente ela faz isso. Então, é bem interessante. Não deixe de pedir enquanto estiver com o moderador. Ó, a Ana Raquel está dizendo ali. Vê se dá certo agora, que eu fui pedir. Acho que agora vai dar. Deu aí? Ai, chego até fiquei com calor. Simone tá aí no frio, não sei como é que vocês estão, gente. Mas foi me dando calor. Tô no Rio de Janeiro, aqui tá 24 graus, gente. Aqui tá 24 também. Aqui tá 9. Nossa, que delícia. É porque eu não tô aí, né, todo dia.
Delícia não, aqui ó, congelante, 9 graus Mas congelante, você não sensação está mais térmica. como moderador, já tirei. Sai e entra de novo. Encerrar e entrar de novo, Carol. Não, eu não sei, é porque às vezes a gente começa, sei lá, não sei se é o melhor, né? Ah, Acho que parou. não. Aí, Ana Furtado parou de moderar. Vamos ver se agora ela consegue. Gente, tadinha, ela tá nervosa. Tadinho. A tecnologia, minha gente, é vivendo e aprendendo. A Ana tem muito conhecimento no tema, vale a pena, é verdade, André, é verdade. É mesmo. É, até porque a Ana ela tem o escritório dela chama Economist Law, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos, ter já esse conhecimento de economia com o direito, né? Será que ela tentou sair e entrar de novo? Pra evitar, porque tem um tanto de gente aí, todo mundo esperando, Priscila. O Antônio E Carol, Augusto. conta para o pessoal daquele seu caso maravilhoso do parecer lá, o tanto de tempo que levou. Vai lá, vai não, contando. levou não, tá levando, né? Tá levando que não acabou. É um caso de 2015 em que existe uma partilha de empresas, né, de cotas, na verdade, né, de cotas societárias, e existe uma pretensão de partilha. A parte que é sócia, ela argumenta que os bens não são partilháveis. E então, assim, a gente estava, né, até então, numa primeira fase, que é uma fase para definir se as cotas eram partilháveis ou não. E aí o que o juiz fez? Ele determinou que fosse feita uma Eu perícia em duas convidei a etapas. Ana agora, vê se dá certo, Ana. Ah, vai dar. Ah! Uhul! Mãe de Deus, que horror! Ela Ai, nervosa, eu tô calma, soltando Não, mas aqui. toma respira quando eu água. acabo de contar o caso aqui, meu Tô caso aqui, vermelha. Ana. Respira. Não, respira, respira. Então, o juiz Ufa! determinou. Que bom, deu tudo certo. O juiz determinou que a perícia fosse feita em duas etapas. Na primeira etapa, para verificação de elementos que levassem a crer que, pelo tipo de sociedade, era uma sociedade que poderia ser objeto de partilha ou não, né? Porque tinha uma discussão de grupo empresarial, porque teve um planejamento societário antes disso, né? E aí o argumento era que era um grupo empresarial, no meu argumento, e o argumento da outra parte que não, era uma sociedade de pessoas. E por essa razão tinha um caráter personalíssimo que não deveria ser partilhado. E numa segunda fase da perícia, é exatamente o tema da nossa aula de hoje, que é, uma vez superada essa discussão se era ou não partilhada, então passemos para a valuation. E o processo é de 2015. E agora que nós vamos entrar na fase do valuation, tá, Ana? Tá vendo a importância? Até eu vou aprender muito com você hoje. Imagina! Ai, gente, bom dia, desculpa, a tecnologia não é minha praia, eu apanho dela Tranquila, todo querida. dia, não tem nem o que Tranquila. falar, né? Não, Olha, Não, uma tranquila. honra, muito obrigada pelo convite para conversar. Meu Deus, minhas megas professoras fera, eu sou uma pulga no meio de gigantes, agradeço por demais. não, é Imagina. importante todos nós somos colegas e trazer a sua experiência, né? Dizer também que a Ana Raquel é outra aluna que está à frente de uma comissão de planejamento patrimonial sucessório em Barueri, né? Na subseção de Barueri, Estado de São Paulo. Queria que você, Ana Raquel, primeiro agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Fala exatamente onde é que você está, como é que é. Eu já falei o nome do seu escritório, que tem essa peculiaridade exatamente pela sua expertise em economista, né, também. E a gente estava só fazendo as introduções. Então, eu peço que você se apresente
e me falar aí já quando é que a avaliação dessas empresas é cabível, né, no direito de família e das sucessões. E palavra com você. Obrigada, professoras, uma honra mesmo. Eu sou Ana Raquel, trabalho aqui em Barueri, trabalho como advogada e como perita judicial também, e é muito comum demandas ligadas ao direito de família. Então, aqui a gente já pega o gancho, né? Quando ela é pertinente nas sucessões e no divórcio, nas uniões estáveis, nos regimes meeiros. E aqui já vale o primeiro destaque dessa regra especial que o STJ tem colocado pela jurisprudência, né? Porque pelos regimes meeiros, os bens anteriores não se comunicam, mas pelo artigo 1660, o inciso 5, os frutos se comunicariam. E aí o STJ veio, no caso de empresas, até nessa linha de preservação da empresa e de fomento da economia, e ele falou, olha, os frutos pendentes não, porque os percebidos já caíram na conta dos cônjuges companheiros e eles são divisíveis. Mas os pendentes não. Quem são os pendentes? É o discutível lucro reinvestido, porque essa é a grande questão, né? Os administradores, eles decidem o que eles vão reinvestir ou não. E aí, quem está de fora, às vezes se opõe a essa decisão. Esses seriam os lucros pendentes. E o STJ diz que, a priori, eles não são divisíveis. Mas dá para analisar o caso concreto se não existe uma fraude ali, né? Então, é uma questão que vale a pena olhar com lupa e talvez seja um ponto de contestação nossa, dos advogados, dependendo de que lado a gente esteja. Bom, e o que acontece? Dentro desse direito empresarial, um ponto comum que existe das empresas, das limitadas e das SAs fechadas, é que, inexistente uma cláusula expressa de que as pessoas possam entrar, os herdeiros ou os cônjuges e companheiros meeiros na empresa, elas não podem. A regra geral é vedação à entrada dessas. E aí, aqui vai caber a avaliação, porque elas não podem entrar, mas elas têm direito ao valor econômico daquelas cotas, porque, afinal de contas, enquanto elas viveram em mancomunhão, era delas também, então elas têm meação, ou os herdeiros têm direito. Aqui, aí a gente tem duas perguntas. Tá bom, como vai ser pago e quanto vai ser pago? E aqui são objetos importantes do nosso planejamento sucessório, porque aqui a gente pode atuar como planejadores, né? Então, primeiro a gente vai para a parte mais simples, né? Como vai ser pago? Pelo artigo 1031, parágrafo 2º do Código Civil, ele manda que seja pago em 90 dias em dinheiro. Essa questão, gente, quebra uma empresa, né? Porque como que você vai ter em 90 dias em dinheiro à vista para pagar? É difícil, e a partir daí, se você não paga... Oi, professora, aí fale. só salientando a importância dos contratos das empresas, né? E não fazer contrato de contador, abriu a empresa ali. Então, a importância, porque se isso não está estipulado no contrato, cai no Código Civil, né? Verdade, é vital, né? Porque senão você quebra uma empresa, né? Justamente aqui entra o nosso trabalho como planejadores, né? Porque faz parte do nosso planejamento mexer nas cláusulas do contrato social quando faz parte daquele monte de sociedades empresárias. E uma cláusula que a gente precisa de muita atenção é esse meio de pagamento, de como será pago os haveres, né? Então, o como será pago esse já é uma modulação que nós, como planejadores, precisamos fazer no contrato. E com duas finalidades. A primeira é preservar a própria empresa, né? Fazer o pagamento de uma maneira que ela não quebre o caixa e não inviabilize a continuação da atividade. E a outra, essa modulação pode ser feita para proteger também um eventual vulnerável, porque a partir desse planejamento pode garantir uma renda contínua para esse vulnerável. Então, é certeza que ele vai ter pelo menos uma renda garantida. E aí a gente vai para a segunda pergunta, quanto será pago? E aqui entra o objeto, né, esse nosso assunto aqui, que vão ser pelos meios de avaliação. Esses meios de avaliação, eles podem ser também escolhidos no contrato social, porque é uma norma dispositiva. Não sendo norma de ordem pública, a gente pode mexer, e por isso é um instrumento de planejamento sucessório para a gente, né? Então, qual é a primeira providência que a gente tem que tomar? Estabelecer a data.
Quando é que vai ser o corte? Quando que eu vou apurar aqueles haveres? Qual vai ser a data de referência? Hoje, no divórcio, a doutrina majoritária e a jurisprudência diz que é a data da separação de fato. E na sucessão é a data da abertura da sucessão, que é da morte do sócio, né? E aí a gente vai para a aplicação do método de apuração de haveres, que a gente pode escolher e não escolhido, quem determina, se for judicial, é o próprio tribunal. E aqui a gente vai tudo gerar em torno do seguinte: tá bom, o cônjuge, companheiro, meio ou o herdeiro não pode entrar, mas isso é justo numa sociedade próspera? Porque também a gente está tirando direitos. Se não é justo, por um lado, a gente quebrar a fé societatis do sócio e ter um estranho na sociedade, também não é justo a gente tirar essa pessoa que estaria fazendo parte de uma empresa próspera e só não faz mais porque houve a morte daquele sócio que fazia a interligação, né? Ou acabou a mancomunhão, ou então a morte abriu herança. Então, por isso que esses métodos de apuração, eles levam em conta a teoria da administração, que é o quê? Fala que o valor da empresa é a capacidade dela de riquezas futuras. E nessa riqueza futura, como a gente vai ver, é por isso que a gente tem essas parcelas nos dois métodos hoje mais usados. Quem são esses métodos? O balanço de determinação e o fluxo de caixa descontado. Quem é o balanço de determinação? O balanço de determinação está lá previsto no artigo 606 do Código de Processo Civil, que fala o quê? Olha, na omissão do contrato, vai ser apurado os haveres de acordo com o balanço de determinação. O que o balanço de determinação faz? Ele tira uma fotografia do balanço empresarial dessa empresa, um balanço especial, naquela data que a gente falou, na separação de fato ou então na abertura da sucessão. Como que é esse balanço especial, né? Esse balanço ele vai apurar os ativos e os passivos da empresa a valor de mercado, então já tem uma diferença aí, né? Porque muitas vezes a gente tem envolvido os valores contábeis, aqui não, aqui é valor de mercado, e ele vai considerar os bens móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis. E aqui vale uma nota. A maioria dos balanços que a gente vê corriqueiramente não levam em conta os bens intangíveis, como o valor da marca, por exemplo. Então, aqui, para a gente, né, que está olhando com olhares de advogado, uma das providências é a gente trazer essa marca para essa avaliação, muitas vezes feita por um perito especialista em avaliação de marcas. E aí, esse é o ponto de atenção. E além, então, esse eu digo a fotografia. E como eu coloco isso na perspectiva futura? Inserindo uma coisa que a gente chama de goodwill, que é o quê? É uma previsão de prosperidade dessa empresa, que é um coeficiente maior que zero, onde eu vou adicionar gordura nesse valor da empresa, que é essa perspectiva de bons negócios futuros, né? E quando é que o goodwill está presente? Quando a gente faz uma análise onde aquele lucro daquele ano, onde houve a data de corte, é maior do que a média dos 5 anos. Por quê? Porque a gente está demonstrando que a empresa está em crescimento. Então, se ela está em crescimento, ela tem expectativa futura de gerar mais rentabilidade, né? Como que a gente calcula? Quem calcula isso é um perito, né? Mas isso é só uma maneira de esclarecer como acontece para não ser uma caixa preta quando vem o laudo, para ficar a discussão entre o perito e o assistente técnico, né? Só para desvendar um pouquinho essa caixa preta. Como que acontece? Analisa-se os indicadores de saúde da empresa. Da onde a gente tira esses indicadores? Do balanço patrimonial e de um outro documento contábil que se chama demonstrativo de resultado do exercício. E a gente faz aí a análise dos indicadores, onde o que eu vou analisar? A vulnerabilidade da empresa a fatores externos, investimentos de terceiros, sensibilidade da receita. Isso, em nomes técnicos, é rentabilidade do patrimônio líquido, giro total do ativo, os fatores de alavancagem. Por quê? Quando eu analiso essa vulnerabilidade, quanto menos vulnerabilidade, mais segurança. Se eu tenho mais segurança, eu tenho maior prosperidade, então vai ser maior o meu coeficiente. Então eu vou gerar mais gordura. E aí eu avalio o valor da empresa e depois eu vejo a proporcionalidade das cotas. Oi, professora. Não, vamos só Desculpa devagar, te interromper. porque você está super clara, mas as pessoas estão acompanhando e às vezes podem
ter se assustado aí. Não, não. Repete um pouquinho. Repete esse de novo Não, aí, esse Goodwill aí, Goodwill. para ser assimilado direitinho, porque Tá. Ó, é e assim. também Explica, chamar a Ana. atenção, Carol, com essa questão de direito de herança, herança digital, quando ela também fala naquele, assim, para a gente bater papo aí mais para frente, depois dela fazer a explanação, que é a questão da marca, dos valores, dessa questão, né? Não tão concreta e que está tendo toda uma valorização hoje diferente, né? Depois só te provocando, Ana, depois a gente fala, mas continua aí tua explicação. Não, e aí o que eu Então, ia ó, o pedir também, Good... complementando, espera só um sim. pouquinho, Ana, complementando o que a Dani falou, eu ia te pedir também para você explicar cada item desse, entendeu? Porque os advogados que estão aqui, que Tá. às vezes não estão tão familiarizados com essa linguagem societária, às vezes, né, vamos entender assim, melhor. Então, assim, explica um pouquinho o que é cada um desses itens, que eu acho que é bem importante. E Ana, se não der tempo de falar tudo hoje, a gente faz Marca outra, não tem problema não. A parte fase 2. 2, entendeu? Faz uma outra live depois, entrando no horário direitinho, já sabendo. Ai, E gente, aí, desculpa. porque o tema. Não, é porque o tema é super de interesse. É só por isso, tá bom? Tá bom, combinado. Simone. Então vou dar uma desacelerada. A gente já estava na quarta marcha já. Bom, olha só, o que é o Goodwill, né? O que acontece? Justamente por essa justiça de aquela pessoa que está sendo colocada para fora da... Pronto? Pronto. Aquela pessoa que está sendo... eu acho que é isso que eu estou vendo aqui. Mas assim, falando do Goodwill, né? É justamente por quê? Porque aquela pessoa que vai ser botada compulsoriamente para fora, porque ela é excluída da sociedade pela inexistência de cláusula que permita ela entrar. E ela estava na sociedade. Então, para trazer um critério de justiça mesmo, se coloca a possibilidade de ganhos futuros. Simplesmente não, olha, você está fora e acabou a história, né? Você vai ter também essa perspectiva. Por quê? Porque você ajudou a construir. Nessa linha que a gente enxerga, né? E o que é esse Goodwill? É você pegar o valor daquela sociedade naquele momento e multiplicar aquele valor por um fator coeficiente. Se eu pego o valor apurado e multiplico por meio, vai ser aquele valor mais meio. É você injetar uma gordura com perspectiva futura. E aí, a pergunta que a gente precisa responder é o quê? Quanto é essa gordura? A primeira, existe essa gordura? Porque essa gordura só vai existir numa empresa próspera. Numa empresa que já está estabilizada ou numa empresa com prejuízo, ela não existe. Então, a gente até tira da frente. Agora, quando a empresa é próspera, como a gente analisa essa prosperidade da empresa? A gente analisa essa prosperidade através dos indicadores de saúde financeira. Esses indicadores são usados no mercado desde as pequenas empresas até as grandes empresas que estão abrindo ações para a Bolsa de Valores. Aqui até eu coloquei uma indicação que vale a pena, que é entrar no site da CVM, e aí o endereço é www.sistemas.cvm, aquele tracinho virado para cá, e escrito OPA, o que é OPA? É Oferta Pública de Ações. Ali tem uma porção de gráfico explicando bem, né, o que são esses indicativos da saúde financeira da empresa. Falando aqui, né, quem são esses indicadores? Por exemplo, a rentabilidade do patrimônio líquido. O que é? O patrimônio líquido é quanto cada investidor, cada sócio investir a capital próprio da empresa. E a questão é, para eu investir numa empresa, ela tem que me dar uma rentabilidade, inclusive uma rentabilidade maior que o mercado. Por quê? Porque para a gente, inclusive para não ter trabalho e poder colocar o nosso trabalho em outras coisas, a gente pode simplesmente pegar o nosso dinheiro, colocar no mercado, se colocar no mercado em renda fixa, nem risco a gente tem, e ir trabalhar em outras coisas. Então, para a gente fazer parte dessa empresa, ela tem que me gerar isso e mais alguma coisa.
o risco da gente estar naquele negócio. Então, a saúde da empresa vai ser a rentabilidade do patrimônio líquido, que é o quê? Quanto aquele patrimônio líquido está me gerando? E essa rentabilidade é o quê? O lucro dividido pelo valor que eu investi. Se esse fator for cada vez maior, eu sei que eu estou numa empresa próspera. Outro fator, outro indicador, é o giro total do ativo. O que eu pego? Eu pego a receita, o quanto eu vendi, o quanto eu recebi, o quanto eu prestei de serviço, e divido pelo quanto eu investi na empresa, do maquinário, tudo aquilo que está no ativo. Máquina, o quanto está do meu capital parado no caixa da empresa, estoque, o quanto eu pago de salário. Esse vai me dizer o seguinte: quantas vezes a minha receita está pagando, está gerando em cima desse ativo. Quanto mais esse ativo fixo, né, que está estabilizado, não ativo fixo, todo ativo, ele remunerar, mais eu vejo que essa empresa é próspera. Por quê? Porque para aquele mesmo parque industrial, todos os insumos, eu tenho uma receita cada vez maior. Então, isso me diz, ok, empresa próspera. Outro, fatores de alavancagem. O que é alavancagem? É o quanto de capital externo de bancos eu preciso. Quanto eu estou vulnerável a esses atores externos dos negócios, né? Quanto maior o fator de alavancagem, pior para mim, então menos próspero. Então, tudo isso a administração traz para a gente, né? Olha, são esses fatores que você tem que analisar. Em cima desses fatores, você constrói o coeficiente de gordura. Por quê? Porque eu digo se essa empresa é próspera ou não. E como eu vejo a prosperidade? Em cima da vulnerabilidade sobre isso. Deu para... Não, super! Agora foi mapear. Dois mais dois dá quatro. Tanto é que assim, o que é ideal que os laudos, né, quando a gente lauda essa avaliação, ele venha? Com os gráficos, porque os gráficos eles vão dizer a prospecção desses valores. Como eu estou? Porque em cima do desenho, para nós advogados, a gente consegue visualizar melhor. Como é se ela está em escala ascendente. Claro. Mas porque assim, é um campo difícil, né, da gente analisar, mas ao mesmo tempo, tudo bem, a gente não precisa saber profundamente, mas tem que saber se aquilo ali está justo ou não. Por quê? Se a gente está advogando para a parte que foi excluída, a gente tem que ter certeza que ela está recebendo o que ela merece. E para a empresa, se ela também está pagando o que é justo, porque como também vai pagar para outra parte, uma empresa que no tempo ela não vai gerar aquilo. Eu estou pagando uma riqueza que não vai ser gerada. Então, de certa forma, é um enriquecimento sem causa, né? Que é vedado pelo Código Civil. Então, daí esse equilíbrio, e por isso esses parâmetros tão firmes de análise, porque eles são parâmetros objetivos, né? E aqui até já vou dar uma adiantada no que a gente vê normalmente, né? Porque o que acontece? O balanço contábil é um e a realidade dos fatos é outra. Então, um pedido muito comum que a gente tem na perícia é que os balanços sejam ajustados. E esse ajuste através dos relatórios gerenciais, porque um reclamo muito, muito comum de haver é que aquele balanço não reflete a realidade. E por isso eles querem incorporar um maior lucro, uma maior receita, que são as receitas não declaradas. Isso é muito comum acontecer com a gente. Ana, só também chamando a atenção que muitas pessoas assustam já com esse nome, né? Valuation. E eu já vi até advogados experientes dizer que na separação ali, numa audiência, o outro vem, que é valuation. Então, assim, é um termo americano, como você falou, a gente importou, né, também do anglo-saxão, até o nome do seu escritório tem isso muito mais nos Estados Unidos, essa parceria de economia com o direito, e como isso um pouco assusta. Então, você está sendo bem clara e direta e explicando. Então, muitas pessoas que já ouviram falar estão perguntando, a live vai ficar gravada sim, e não se preocupem que se não der para falarmos tudo hoje, já fica o convite da gente agendar a segunda fase aí, porque esse assunto é muito importante e com esse linguajar que você está tendo super acessível mesmo para quem está ouvindo isso
pela primeira vez? Gente, esse nome valuation é o nome frufru do negócio, né? Porque a avaliação de empresa, quanto a empresa vale. É a mesma coisa, a gente não pede para o perito avaliar o imóvel, não é, né? No divórcio, ou mesmo para a partilha de bens. A gente só está avaliando a empresa. É nome frufru, mas é a avaliação igualzinho acontece com a avaliação de imóvel, que vai dizer a região, a prospecção, o metro quadrado, a utilidade do imóvel. É isso, a gente fala isso da empresa. É que a gente fala isso de acordo com os fatores da empresa. E assim, são 2 documentos, é o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado, ponto. Só isso. Não tem também nada mais a fundo que isso, não. A Débora pergunta assim: e quando aconteceram as cessões das cotas sociais antes, avalia da mesma forma? Eu acho, a minha sensação é que ela está ocupada daquelas situações de possível imputação de fraude. E ela está perguntando, parece para mim, aí você ajuda aí, Débora, se é possível a gente reconstruir eventual situação dessa, se isso na perícia fica visível, assim, se é possível enxergar esse assunto. É possível enxergar esse assunto, sim. Quando aí são casos bem mais complexos e mais a fundo, porque, na verdade, quando a gente começa a desconfiar pelas argumentações, o que a gente pede? A gente pede os contratos passados, todas as alterações empresariais que foram feitas, porque normalmente a gente acaba localizando operações estruturadas, como a gente fala. E normalmente essas operações estruturadas, elas vêm junto de contratos, e contratos que têm um nome, mas ele tem essência de outro contrato. Muito comum, às vezes, fazer contratos de locação, mas que, na verdade, eles são contratos de empréstimo, e contratos de empréstimo para justamente esvaziar as empresas. Aí a gente entra numa outra esfera, né? Que aí é uma análise mesmo de simulação, e a simulação através de operações estruturadas. E o que o perito faz nesses casos bem complexos? Ele pede todos os documentos, todas os ajustes, as cessões, e precisando a gente pede também esse contrato de doação, de cessão, para a gente analisar. Porque é uma fraude muito comum e que a gente vê que, para quem não vai se consultar com o advogado, ou o marido ou a esposa chega: querido, vamos botar na pessoa jurídica, porque na pessoa jurídica fala todas as maravilhas da pessoa jurídica. Só que quando transfere para a pessoa jurídica, vem com um prêmio. Põe a sogra, a mãe, a não sei quem. Então isso está violando quem? A ameação dela. E ela não percebe. E às vezes, quando a gente migra para esse direito empresarial, a gente às vezes encontra um óbice nos tribunais de preservar a empresa. Então, a gente acaba ficando numa situação mais difícil, porque entre várias empresas, que tem a empresa, e às vezes operacionais, que tem não sei quantos empregados, ou dá aquele direito, aquela meira, ou aqueles herdeiros, o tribunal fica mais para preservação e geração de empregos. E, Ana, outra coisa também, que muitas vezes nessa migração para essa PJ, para essas empresas, o know-how é todo dele. Então, por mais que até na meação entre com quinhões iguais de ações e tal, ele vai esvaziando posteriormente para uma outra empresa, porque o know-how é dele. A gente vê muito isso acontecer, por isso que é importante a fixação da data, porque tudo que ele fizer nesse processo de esvaziamento, a gente já tem pelo menos aquela data. No divórcio é mais difícil, no divórcio, na dissolução da união estável, porque às vezes essa intenção nasceu há 2, 3 anos atrás, e aí já começou esse processo de esvaziamento. Mas aí também tem montar outras empresas, e a gente traz para dentro com o argumento do grupo econômico. Aí até que a gente tem bastante ferramenta, e inclusive muitas importadas do próprio direito do trabalho, onde a gente pede para integrar grupo econômico, desconsideração da pessoa jurídica, desconsideração inversa. Aí a gente pode fazer o diabo. Aí depende do nosso sangue nos olhos. Mas aí, né, baixa a nossa porção mediadora e tenta um acordo. Porque às vezes também esse litígio ligado nessa briga é desfavorável, inclusive, para o seu cliente. Porque dilapida o patrimônio. Aqui... Mas por isso o planejamento sucessório, porque a gente pode prever tudo isso
no contrato social, deixar tudo muito arrumadinho. Olha, vamos aqui, 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 e vai arrumando. Mas para isso que as duas partes precisam procurar um advogado para orientar, né? E também, só complementando e já passando a palavra para a Carol, essa questão, lembrando sempre que mesmo que já tenham, pode fazer os pactos parasociais e ajustar esses atos constitutivos e assim por diante, acordo de acionistas e então de cotistas, né? Carol, desculpa, a palavra já sua. Viu, esses casos, assim, os casos que acompanham como perito ou como advogada, né, o deslinde do caso foi possível pela perícia ou pelos outros meios de prova efetivamente demonstrar a fraude e efetivamente trazer isso à tona para recomposição do patrimônio, né? Você falou assim, de consideração inversa, assim, porque o que eu tenho, a minha sensação, já desabafei isso muito com a Simone e com a Dani, assim, é que existe um limbo jurídico, né, entre o direito de família, o direito das sucessões e o direito da empresa, por isso a importância aí do trabalho da Simone, do seu e tal, para trazer isso da zona cinzenta, porque eu tenho uma impressão, assim, que a jurisprudência não é muito porosa a esses argumentos. E como o direito de família ele caminha muito devagar, o direito das sucessões também nesse assunto, o que a gente acaba lidando com uma prevalência do direito empresarial, entendeu? Mas é isso que acontece mesmo, né? Porque, inclusive, pelo viés econômico. Porque o que ele pensa? Olha, essa está gerando produção, está gerando emprego, está gerando consumo no mercado, a tendência é essa. Mas, na prática, o que eu vi com bastante frequência? Quanto mais a gente aperta com esses instrumentos, mais a tendência acaba sendo, depois de um tempo de saturação do conflito, uma construção consensual do valor da empresa. É difícil ir até as últimas consequências, né? Mas como reconhecimento de fraude, não vi nenhuma decisão ainda, não. Vi sempre preservando a empresa. Né, o Rafael e a Simone, trabalhando isso muito bem, né? Daí a contratualização do direito de família também, porque se a gente consegue fechar as duas pontas, a gente não vai ter mais esse gap entre empresarial e família. A gente vai estar na mesma, né? A gente vai estar na mesma língua, né? Não um falando japonês e o outro inglês, né? A ideia é essa. Aqui a Ana Lúcia está perguntando, estou no trânsito, mas quero entender como se faz valuation no divórcio. Ficou sem som para mim. Estou no trânsito. Faça uma pergunta aí da Ana Lúcia, eu não estou conseguindo, está entrando pergunta e está interferindo aqui. Ela queria saber como é que funciona no divórcio, Ana. Na vida real, assim, vou me divorciar, e aí? Vou me divorciar. E como acontece no divórcio? Primeira questão, qual o seu regime? Porque de acordo com o regime, a gente já descarta, tá? Chegou no regime meieiro. É meieiro? Ok. Quando você se separou de fato? Você ainda está dentro de casa? Esse casamento ainda está fluindo? Ou ele já acabou tem um tempo? Já acabou tem um tempo. Então vamos lá para a data da separação de fato. Não, ainda está fluindo. Então tá aqui. Pronto, fechei. Olha, e a empresa, como é que é? Tem cláusula de que esse ex-cônjuge não pode entrar? Não, não tem. Então tá bom, eu vou entrar na empresa. E aí já é uma outra ideiazinha que, se a gente tiver do lado da cônjuge meieira, né, que permitiu entrar. Lutem por um instrumento chamado Golden Share. Esse Golden Share é o poder de veto. Então, assim, você vai entrar numa empresa que não te querem. E como que você vai entrar com o seu ex-cônjuge? Então, pelo menos entra com a mesma igualdade de artilharia, né? Bom, mas aí tá, não tem essa cláusula, não posso entrar. Não pode entrar, é o caso da avaliação de empresa. Vamos fazer a avaliação? Vamos. Se faz, como que até no judiciário funciona? Não existe um método melhor do que o outro. A gente falou do balanço de determinação, depois a gente fala do fluxo de caixa descontado.
Normalmente, como o mercado financeiro faz isso? Ele avalia a empresa por 3 ou 4 métodos e vai te dizer vários valores muito perto um do outro. E como que faz? Consensualmente, você pode eleger qual. Mas o tribunal, o que ele costuma mandar? Que a perícia faça a análise pela determinação e pelo fluxo de caixa descontado e que o juiz, dentro do que o técnico explicou, todas as variáveis, características da empresa, possíveis distorções empresariais, que o juiz, em sede de liquidação, decida qual vai ser o método prevalente. Isso acaba sendo até uma decisão judicial também. E como que, por exemplo, vocês trabalham também no inventário extrajudicial? Vocês têm mais flexibilidade também? Assim, o que você acha? Já que a tendência também, cada vez mais, de inventários envolvendo empresas por essa linha, você acha isso, igual você deu agora, cuidado para quando é isso, porque aqui também tem maior facilidade. Queria a tua opinião aí, que eu acho que o extrajudicial é presente e uma tendência de crescer muito grande, né? E lembrando que quando a gente está falando com dinheiro, tempo é dinheiro e muita gente indo por esse lado. No extrajudicial, na verdade, vai ter que ter um consenso, né? E se não tiver previsto minuciosamente no contrato, porque se tiver previsto no contrato social minuciosamente como isso vai ser feito, o litígio já está preventivamente resolvido. Aí é questão de número, o relatório está aqui, a metodologia está aqui, e eu vou aplicar o número, né? Agora, se não tiver, para o extrajudicial tem que ter consenso, e aí eu acho que entra a mediação empresarial para a construção desse valuation. E aí pode chamar o perito, o próprio assistente técnico, eles levam à mesa toda essa parte técnica e as partes vão construindo o valor. Joia. E aí, então, só continuando, a gente falou do balanço de determinação, né? E o segundo método muito utilizado é o fluxo de caixa descontado. Quem é esse fluxo de caixa descontado? Esse, assim, o nome é frufru, mas ele é mais profundo de verdade. Esse aí faz jus ao nome, né? O fluxo de caixa descontado, existe esse documento contábil que é o demonstrativo de resultado do exercício. Como é esse demonstrativo de resultado de exercício? Você pega a receita gerada por aquela empresa e você vai tirando todas as despesas. Aí é cada linha contábil, a despesa operacional, a despesa com imposto de renda, a despesa, tem toda uma lógica que você vai tirando a despesa, vai adicionando receitas que não são do negócio, que são as receitas eventualmente financeiras, uma boa aplicação no mercado financeiro. E lá no finalzinho tem o fluxo de caixa livre. O quanto gerou que vai ser efetivamente distribuído para os investidores. Esse fluxo de caixa livre é a base do fluxo de caixa descontado desse método. Então eu pego lá no demonstrativo, que é o DRE, que a gente chama, e a gente vê, o fluxo é esse. Como que é o fluxo de caixa? Como é que você faz a avaliação? Em linhas gerais, você joga esse fluxo de caixa para o futuro, naquela questão que a gente falou de avaliar a capacidade de geração de riquezas futuras da empresa, e depois você traz de volta para o valor presente para você dizer, olha, por causa do futuro, no presente, essa empresa vale X. Como é que a gente joga para o futuro? A gente faz uma previsão de período. Normalmente, a previsão a gente faz entre 5 e 10 anos para frente. Como é que são esses períodos? Todas as empresas, por uma lógica até que a gente vê no dia a dia, ela tem 2 períodos. Um período de crescimento e um período de estabilização, porque os investimentos não são ao mesmo tempo, existe a saturação do negócio, a própria evolução. Então, a gente divide em 2. No período de crescimento e o período de estabilização. Como é que é esse período de crescimento? Eu preciso jogar esse fluxo de caixa livre, aquela última linha do DRE que a gente achou na data de fixação, né, da apuração, e eu jogo uma taxa de crescimento futuro. É um exercício de futurologia? Não, não é.
A gente faz isso como? Como é que a gente constrói essa taxa de crescimento? Primeiro, a gente analisa o passado. Como veio vindo nos últimos 5 anos? A taxa era tal. Como é que é essa taxa prevista para o futuro? De novo, a gente traz aqueles indicadores da saúde da empresa, analisando a vulnerabilidade. Então, a gente já faz uma métrica aí. E depois a gente, para terminar essa métrica, a gente põe como é que essa empresa está em relação ao crescimento da economia. Ela é estável? Ela está com crescimento moderado ou ela está com crescimento acelerado? E a partir daí a gente cria, um grande desafio é esse, é construir essa taxa de crescimento projetada. Feita essa taxa de crescimento projetada, é uma multiplicação. Esse fluxo de caixa que eu comecei, vezes a taxa de crescimento, dá esse valor aqui. Para o próximo ano, taxa de crescimento de novo. Para o próximo ano, taxa de... Parou o som dela? Deu uma cortadinha nela. Quando entra nas mensagens. Ligaram aqui. O pessoal perguntou ali do STJ e do fluxo de caixa descontado. Teve uma decisão de abril do ano passado que tratava de sócio retirante. E aí que decidiu que essa não era a menor metodologia. Mas, gente, isso é decisão de turma, isso não é decisão de grupo. Então, assim, nesse assunto, o STJ está em construção, o tema está em disputa do mesmo jeito que a previdência privada. Porque, olha só, falar que PL ao invés de balanço, ao invés de fluxo de caixa descontado é bem ousado. Se eu estou diante de uma sociedade de advocacia, por exemplo, que não é uma sociedade empresária, é uma sociedade civil, o PL vai ser, o patrimônio líquido vai ser nada, gente, vai ser 3 computadores. Talvez seja até negativo se tiver salário, né, Raquel? Então, assim, esse tema está em disputa, está tendo uma tendência do STJ a se atentar a uma articulação entre família, sucessões e empresa, e por isso tomar algumas decisões que eram diferentes. Eu não sei se a Ana Raquel sente isso, mas hoje o tema está em disputa. O que a gente tem? Um precedente, que não é jurisprudência, um precedente com relação a sócio retirante que utiliza o patrimônio líquido ao invés que manda utilizar o balanço de determinação a partir do PL, ao invés de usar o fluxo de caixa descontado. Significa que o STJ mudou? Significa que não sei? Posso dizer para vocês que não. A ministra Nancy, por exemplo, ficou vencida nesse momento, mudando a composição, muda o entendimento. Eu não sei se eu respondi, eu acho que é Fernando, mas é Fernando. Hoje está muito relativo ao caso concreto, de acordo com a característica daquela sociedade empresária, né? Porque é bem diferente uma empresa de serviços, outra empresa de produção mesmo, que tem maquinário pesado, tudo isso, uma empresa de produção de tecnologia digital. É muito caso concreto. E foi até outra tendência do STJ, porque até pouco tempo era balanço de determinação pronto, porque estava no Código de Processo Civil. Agora que ele começou a abrir, não, olha, acho que o fluxo descontado aqui é um pouco mais justo. Justamente por essa questão da justiça de você expulsar uma pessoa que fazia parte daquele negócio lucrativo e simplesmente agora, olha, como houve a morte ou o divórcio, você não faz mais. Também tem esse lado da justeza das coisas, né? Que também não é tão justo assim, né? Se eu não posso ter ninguém estranho na minha sociedade, também não posso dar um chute naquele que não pode entrar, né? Peraí, vamos fazer tudo direito, né? O que é certo é certo. É isso aí. Que a gente não conversou sobre o fluxo de caixa, para a gente conversar mais, porque hoje o fluxo de caixa é bem útil, e é legal entender pelo menos um pouquinho de como ele funciona. A gente não precisa, como advogado, entrar nos meandros de matemática, dessa parte mais técnica, mas é legal entender para a gente brigar pela parte que a gente está, né? Não, Ana, isso é importantíssimo. Hoje até nós estávamos num momento que nessa manhã nossa, sempre PPS, reuniões internas, entrevista com os alunos, exclusivas, live. E hoje uma aluna falou da importância de, por mais que ela não vá
fazer, constituir uma holding, mas ter noções básicas do que trocar no linguajar com o tributarista, com o societário de empresas, né? Então, esses conhecimentos, essa também conhecimento do fluxo de caixa, isso tudo é muito importante, né? E, com certeza, já fica aqui o convite, depois a gente troca aí agendas aí, para ter e continuar. E já te falando, uma outra questão que eu acho que é muito interessante é para a gestão de fraude. Como você já chamou atenção, às vezes trazer algum posicionamento, porque a gente sabe que isso é utilizado tanto no divórcio ou dissolução de união estável, como também tem um artigo até no tomo 2, eu acho que da Marina, falando que, como no direito sucessório, a gente até tem, né, os sonegados e tudo, mas no direito de família a gente não tem um instrumento como esse, e como realmente o direito empresarial ocupou um espaço na vida atendendo essas demandas da sociedade, que o direito de família e sucessório, principalmente sucessório, ficou engessado aí. Ó, o pessoal adorando. O Ai, convite que está bom. feito, espero que aceite. Mas sabe, professora, nisso que a senhora está falando é justamente a defesa da contratualização do direito de família. Por quê? Porque grandes patrimônios, ou patrimônios até médios, eles podem recorrer ao direito empresarial, mas o pequeno patrimônio não. Então, a gente não democratiza essa proteção. E daí é um grande viés da necessidade da contratualização do direito de família. Porque, pelo menos ali, a gente tem os limites da função social, da boa-fé objetiva, aplicados diretamente a esse cunho sucessório, familiar, dessas questões existenciais mesmo. É isso. Sobre... É. Tô tentando. Tem, prometo. Com o maior carinho. Mas é uma maneira de democratizar o direito. É isso aí, gente. Simone? Super obrigada, gente. Obrigada, professoras, pela honra. Eu tenho uma pergunta final, assim. A Ana Raquel é ninja, vocês já viram, né? Vocês já viram que ela é ninja. Eu quero te perguntar uma coisa, Ana Raquel. Esse curso aqui, nosso, que a gente tem, te trouxe algum resultado de vida real? E qual foi? Quero saber isso de você. Profundamente, é o que eu já falei e falo aos quatro ventos. A profundidade do curso é fantástica. Ele traz um resultado porque ele vai a fundo de verdade nas questões. Então, a gente consegue oferecer para o cliente mais segurança, inclusive, do que ele está fazendo. Para a gente e para o cliente. Trouxe resultados fantásticos. E essa interdisciplinariedade dele, porque não é só direito, a gente fala de administração. Vocês deram para a gente até aula de marketing, gente, de como que é. Outro dia eu falei numa aula, eu falei, olha, a síndrome do ninho vazio, 1, 2, 3, todo mundo ficou maravilhado, falando, nossa. Eu falei, pois então, tá no curso. É fantástico, olha, mas super recomendo mesmo. Todo mundo conversa comigo, sabe? Tá, joia. Gente, deixa eu salvar aqui, que tá todo mundo salva, salva, salva. Não dá nada de errado, tá bom? Qualquer Beijo coisa eu estou à grande, disposição. Beijo, aí, obrigada. gente. Vai ter parte 2, hein? Beijo, Beijo, gente. boa Tchau. tarde. Obrigada, Ana. Tchau.